Você também é daquelas que diz ter azar no amor? Que por mais que você se esforce, você está sempre escolhendo o cara errado. Que numa rodinha de amigos você mira bem e escolhe justamente o cara errado. Aquele cara que dá mais trabalho, aquele cara que é infiel, aquele até que maltrata mulheres. E pior de tudo, que esse cara ele mostra logo quem ele é, mas você continua insistindo nesse relacionamento. Você vê qualidades nele que nem mesmo a mãe dele vê. O cara só te faz desfeita. O cara não atende às suas ligações. Ele tem sempre uma desculpa para não ficar com você, ou ele tem sempre um horário para ir embora. Ele mostra logo que ele não serve para você, mas você continua insistindo naquilo. Ele nem fala de futuro com você. Você vive se enganando com as histórias dele. Todo mundo diz que ele não é para você. Até a família dele diz que ele não presta, mas você está sempre ali nesse relacionamento. Se isso já aconteceu com você uma ou mais vezes, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Isso tem acontecido com muitas mulheres. E são mulheres atraentes, são mulheres bonitas, são mulheres com uma carreira excelente. São mulheres até que têm uma boa condição financeira, mas nos seus relacionamentos afetivos, elas não deslancham. Elas estão sempre escolhendo caras ruins. Por mais que elas se livrem de um relacionamento, elas entram em outro com um cara mais ruim ainda. Interessante que elas mesmas se denominam como a mulher do dedo podre. Ou algumas dizem assim, eu sou o para-raio de traste, ou eu sou curva de rio aonde só para lixo. Não é ninguém que diz isso para elas. Elas mesmas se reconhecem assim, porque a situação acontece vez após vez. Elas estão sempre escolhendo alguém ruim, alguém pior. Então, por mais que esses homens não sejam para vocês, não seja para você, não é sobre ele que eu vou falar hoje, é sobre você. Então, se você não gosta de conversas difíceis, é melhor você nem assistir esse vídeo. Agora, se você está buscando um jeito para colocar um basta de uma vez por todas nesses relacionamentos ruins, então fica aqui comigo, porque aí eu vou te ensinar algumas coisas que você pode fazer para se livrar disso. O que me chama a atenção é que quando as mulheres são mais novas, né, entre os 20 e poucos anos, isso acontece também. Elas entram no relacionamento ruim, mas elas também saem mais rápido do relacionamento ruim e elas já pulam para o próximo. Agora, mulheres de 35 anos ou mais, elas tendem a ficar por mais tempo nesse relacionamento ruim, num namoro ruim, que elas estão vendo que não vai dar em nada, que o homem não presta, mas ela continua ali. Por quê? Ela tem muito medo de ficar sozinha. E ela pensa assim, eu já vivi metade da minha vida, eu ainda não achei ninguém. Então, acho que é esse mesmo que eu tenho que ficar. Às vezes também ela tem medo do que as pessoas vão dizer, né? Mas de novo terminou o namoro? De novo terminou o noivado? Ué, não era com esse que você ia casar? Então, elas têm tanto medo que isso aconteça de novo, que elas se mantêm num relacionamento onde elas não são felizes, onde muitas vezes passam até por situações de violência. E aí é interessante a gente falar sobre o subconsciente. Quando você encontra a pessoa pela primeira vez, você não sabe nada dela. Você entra num local, num restaurante, vamos dizer, e o cara está ali. E de repente os olhares se cruzam e vocês começam a se paquerar mesmo por olhar. De repente vocês trocam o telefone e aí vocês começam a conversar. Na verdade, o que aconteceu ali foi subconsciente que se conectou com o subconsciente. O subconsciente dele se conectou com o seu subconsciente. Só que muitas vezes a nossa mente escolhe algo que nos faltou. Então, por exemplo, se faltou para você um amor de pai e você vê nessa pessoa características para ser um bom pai para você, você começa a admirar nele isso. E aí você vai se interessando cada vez mais, mas você está se interessando por algo que você não teve e que você gostaria de ter. E ele a mesma coisa, está conectando com alguma coisa que ele gostaria que ele gostaria de ter recebido e não recebeu, e ele vê que você tem. Só que aí, se acontece um casamento, o que acontece? Começam as cobranças. Você cobrando ele por algo que você projetou nele e não o que ele disse que seria. Entende que esse ser jamais vai ser um pai para você? Ele vai ser um marido, mas nunca pai.
E aí é onde começam os desentendimentos, porque você se atraiu por algo que te faltou. E isso também acontece muito com mulheres que têm uma relação de amor ou ódio com o pai. Eita, que agora eu baguncei tudo a cabeça de vocês, né? Mas é isso mesmo. O seu relacionamento com o seu pai, o modo como você enxerga o seu pai, ele vai fazer com que você atraia homens bons ou ruins. Um exemplo disso, uma vez uma cliente chegou com a queixa: eu não aguento mais ser a mulher do dedo podre. Eu só encontro homens ruins e sempre viciados em álcool ou viciado em droga. Quando eu penso que me livrei de um, já entrei em outro relacionamento ruim de novo. Quando você tem entre 4 a 5 anos de idade, você começa a descobrir que o mundo, ele se relaciona em par. Então você vê lá o titio com a titia, o vovô com a vovó, e aí você olha em volta e fala: tô sozinha. Mas aí logo você escuta uma voz assim no fundo: vem aqui, princesinha do papai. E aí você pensa assim: opa, achei meu par. Se eu sou a princesinha dele, ele é meu par. Então você começa a entender que ele é o seu par, seu relacionamento com ele. Mas conforme você cresce um pouquinho, você percebe que, na verdade, você divide ele com a sua mãe. Porque ele chama você de princesinha, mas é com a sua mãe que ele dorme. É com ela que ele se relaciona. E aí, você percebe que não é um par. Então, é um triângulo. E, nesse triângulo, a ponta mais fraca é quem? É você, né? Porque ele já se relaciona com a sua mãe. E aí, à medida que você vai crescendo, você encontra homens que podem ser o seu par. Só que você quer tanto honrar esse amor que você tem pelo seu pai, é um modo de sobrevivência do seu sistema nervoso. É tudo de maneira inconsciente. Mas você quer honrar esse amor. E para você se manter firme nesse amor, você precisa escolher homens inferiores ao seu pai. Então, eles não podem ter as mesmas, eles não podem ser tão bons quanto o seu pai é. Porque senão você vai deixar aquele amor que você tem pelo seu pai e vai ficar só com o marido. Então você escolhe alguém inferior para você ter sempre uma desculpa para manter esse relacionamento com o seu pai vivo. O que acontece muitas vezes é que a mulher, ela nem sempre tem um pai exemplar, né? Alguns têm problemas com vício de drogas, vício com álcool, né? E aí, para ela escolher alguém inferior ao pai, ela vai ter que escolher alguém muito ruim. Então, ou ela pega alguém tão ruim quanto, ou ela consegue pegar alguém pior, porque aí, de alguma maneira, ela vai continuar honrando esse amor. Sem contar que quando o relacionamento não dá certo, ela tem a chance de usar essa desculpa para voltar pro colinho do papai. E aí, quando a relação é de ódio, o que acontece? Você atrai homens ruins para se vingar do seu pai. Ou seja, tudo que você sentiu na infância, tudo que você sabe que ele não queria que fosse para você, não queria que a menininha dele passasse, você escolhe alguém assim. Porque aí ele vai sentir na pele o que ele fez com você, ou o que ele fez com a sua mãe. Consegue se imaginar nessa situação? É a sua situação de hoje? O que acontece é que você pode até se identificar nessa história, mas você acaba achando que é tão estranho alguém querer se ferrar para ferrar alguém, né? E aí você acaba não acreditando. Como assim? Como assim eu vou escolher alguém ruim? Quer dizer, o meu relacionamento que vai ser que vai por água abaixo, né? Mas sim, por quê? Porque você tem um ganho muito grande nesse envolvido. Você ganha alguma coisa toda vez que esse relacionamento não dá certo, toda vez que você percebe, aliás, que as pessoas percebem que o seu relacionamento é ruim. O seu modo de pensar consciente diz assim: ah, que pena que não deu certo. Mas o seu modo inconsciente diz assim: bem feito, para você se vingar do seu pai. No caso dessa cliente, que eu mencionei um pouco antes, quando eu me aprofundei na história dela, a história dela era um pouquinho diferente, mas que também estava envolvido o ódio com o pai. Por quê? Porque a mãe tinha uma história, um passado mal resolvido, e ela se apegou tanto a esse homem, ela amava tanto esse homem, ela tinha tanto medo de perder, que ela fazia por ele coisas que ela poderia ter feito pelos filhos. Então ela tinha 4 crianças, mas ela não se conectava com essas crianças, porque ela estava sempre tentando agradar o pai, com medo que ele fosse embora.
Então ela colocava a comida no prato, ela ajeitava a roupa que ele ia vestir quando ele saísse do banho. Então ela prestava muito atenção no pai e não dava atenção para as crianças. E o que a cliente sentiu? Ela sentiu o ódio do pai. Por quê? Porque o pai roubava dela algo que ela queria ter, que era a atenção da mãe. E aí, toda vez que ela escolhia alguém ruim, o que acontecia? Ela, além de ter a atenção do pai, ela tinha também a atenção da mãe. E aí ela voltava para casa e ela tinha aquele cuidado e o amor da mãe também. Só que conforme o tempo ia passando, ela ia se recuperando, as pessoas iam vivendo suas atividades normais. E aí o que acontecia? Ela perdia a atenção. E aí ela precisava se envolver de novo num relacionamento ruim para ela ter mais uma vez a atenção que ela tanto queria da mãe. Muitas mulheres também com traço de caráter oral, elas são românticas e elas gostam daquelas histórias de filmes, né, onde tem príncipes encantados, que a mocinha é salva pelo herói. E aí, nesse caso, ela se envolve com alguém ruim, porque quando ela liga para casa e fala assim, pai, meu relacionamento não deu certo, vem me buscar, ele vai, montado num cavalo branco, ele vai salvar a princesinha, tirar daquela situação ruim. Parece mentira, mas o nosso subconsciente ele é muito poderoso. E ele pode sim atrair as pessoas que nós escolhemos para perto da gente. E outra coisa que também influencia muito são as nossas crenças. O que você ouvia das mulheres da sua família? Será que na sua família existem muitas mulheres fortes? Muitas mulheres que acreditam que não precisam de homem para sobreviver? Mulheres que dizem, nenhum homem presta. Trabalhe, estude e tenha a sua renda para você se sustentar e nunca depender de homem. Então, se você ouviu isso, se você ouve isso ainda, é possível que isso esteja instalado ali no seu subconsciente. Então, você vai atrair, sim, homens ruins, porque, na verdade, homem nenhum presta, né? Foi isso que você sempre ouviu, então vai ser sempre assim. Outra coisa que existe é uma linha, né? Como se fosse uma linha invisível que nos conecta a essas mulheres. Então a história delas, elas podem se repetir na nossa vida. Então se a sua mãe, se as suas tias, elas tinham relacionamentos ruins, tinham homens agressivos dentro de casa, isso pode se repetir na sua vida. Quando você convive com uma história, por exemplo, onde o homem ele bate na mulher, onde o homem ele é agressivo em palavras, você pode começar a achar que isso é normal, isso é comum, né? É assim que é o casamento, você pode pensar. É assim mesmo, então eu tenho que tolerar. Mas não, nenhum relacionamento deve ser à base de abusos, seja físico, seja emocional. Nenhum tipo de abuso deve ser tolerado no relacionamento. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar aqui é que se muitas vezes você vivenciou um relacionamento abusivo e aí você pensou assim, olha, agora chega, nunca mais eu vou deixar homem nenhum fazer isso comigo. O que acontece? Você vai continuar atraindo homens ruins, só que de outra maneira. Porque agora você não tem mais um homem abusivo. Agora é você que se torna mulher ruim. Porque para não deixar que homem nenhum faça isso comigo, eu me torno a mulher ruim. Então, eu vou ser a mulher autoritária, eu que vou mandar, para não permitir que ele faça isso. E aí, o que acontece? Em vez de você atrair um homem abusivo, você vai atrair um homem que é encostado, um homem que não gosta de trabalhar, um homem que você precisa mandar fazer tudo, né? Que você precisa tratar até como filho, porque ele não consegue fazer nada sem que você mande. E às vezes o cara não é ruim, viu? Mas ele acostumou com você tratar ele desse jeito. Então, para não ser humilhado, eu vou ficar aqui no meu canto e esperar ela mandar. Quando ela mandar, eu vou lá e faço, né? E aí, para você também é ruim. Você vai dizer, meu relacionamento é ruim, porque eu casei com um homem banana. Um homem que não tem atitude para nada. Mas, na verdade, você é que não permite. Então, veja, você acha que você se desenvolveu, você acha que você agora sai desse padrão de casar, de se relacionar com pessoas ruins. Mas não, você mantém o padrão. Você só mudou o tipo de homem ruim, mas você manteve o padrão. Bom, mas aí agora deve estar passando assim um filme na sua cabeça, né? De todos os relacionamentos que você já viveu. Você deve estar pensando, ok, eu já entendi que sou eu que estou atraindo essas pessoas ruins. Mas então, o que eu tenho que fazer para parar de uma vez por todas com isso?
né, de atrair homens ruins para mim? Então, assim, olha, a resposta para isso é autoconhecimento. É só quando você se conhece, você começa a entender por que você está vivendo esse padrão. Faz essa pergunta para você mesmo. Para um pouquinho e pensa assim: por que eu estou repetindo isso na minha vida? Eu estou sendo leal a quem? As mulheres da minha família? As minhas crenças? Ao que eu achava que era um relacionamento? Né? Será que eu estou sempre repetindo as mesmas coisas, entrando e saindo de um relacionamento? Quando você sair de um relacionamento, tenta observar o que você está sentindo de verdade. Em vez de ficar pensando só o que o outro fez, ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo, eu não me conformo. Em vez de você pensar assim, sai um pouquinho dessa situação, olha como um todo e tenta entender aonde foi que você também errou. Qual foi o padrão que você repetiu no outro relacionamento e nesse também? O que foi que você fez igual? Essas perguntas vão fazer com que você comece a encontrar o que você vem repetindo, para que você não faça isso no outro. Se reconhecer aí nesse relacionamento, não é encontrar vítima ou culpado. É entender, é se conscientizar, é você tirar do subconsciente e trazer para o consciente. Porque aí você vai começar a tomar escolhas, tomar decisões de modo consciente. Porque nós somos responsáveis por todas as escolhas que nós fazemos o tempo inteiro. E uma das leis do amor é o equilíbrio. O dar e receber tem que ser igual. Se um dos dois está dando mais, é sinal de que tem algo errado ali. E uma hora, uma das pontas vai estourar. Então, antes que isso aconteça, você já consegue identificar. Então, por que eu estou dando demais para ele? Por que eu estou dando muito amor para ele? Por que eu estou cuidando tanto dele e não estou tendo em troca? Por que eu tenho feito isso? Ou ao contrário, por que ele está me dando tanto e eu não estou dando tanto assim para ele? Tem alguma coisa ali que já mostra que você está repetindo algum padrão na sua vida. O nosso cérebro, ele é como um músculo. Então, quando você exercita pensamentos diferentes, ele vai se adaptando a uma maneira nova de pensar. Por isso que existe uma saída para isso. Deixar de pensar naquelas crenças limitantes que homens não prestam, que nenhum homem presta, para começar a entender que sim, existem homens ruins, mas também existem homens bons. E eu preciso aprender agora a escolher homens bons. E uma maneira muito boa para você fazer isso é você entender o que é um homem bom para você. Qual é esse homem que você quer para estar ao seu lado? Quais são as características que ele tem? Quais são as qualidades que ele tem? Porque, entenda, se você não sabe nem o que é um homem bom, como é que você vai saber o que é um homem ruim? Então, você ter isso muito bem definido, vai te ajudar também nas suas próximas escolhas. Então, assim, identifique quais são os padrões. Olhe para você, porque isso é um caminho para você não repetir nos próximos relacionamentos. E também ver quais são as emoções que você carrega quando você sai de um relacionamento e entra em outro. Você precisa ter um espaço vazio para você não trazer uma falta, um ciúme, um medo para dentro dessa nova relação. Você precisa fazer uma faxina emocional para você viver um novo relacionamento. Identifique o que você pode fazer diferente. E daqui para frente, e se não conseguir fazer sozinha, peça ajuda.